Então a gente falou até agora do Kama como um princípio de criação ontológica. A gente falou sobre as diferenças de Kama e Raga, basicamente. A gente deu uma revisada em Sattva, Rajas e Tamas, como isso se expressa na nossa mente. E a gente também falou um pouco sobre os Purusharthas, que são Dharma, Artha, Kama e Moksha, certo? Porque a gente agora quer entender um pouco melhor sobre como Rajas influencia nosso sistema e sobre como a gente faz com que Kama se transforme em Raga, ok? Então esse é um aspecto fundamental, porque a gente vive numa cultura onde ela é muito rajásica, ou seja, faça muitas coisas, faça tudo muito rápido, faça tudo de uma maneira multifuncional, faça tudo de uma forma onde você consiga dar resposta rápida a estímulos, né? Todas as avaliações de executivos ou qualquer coisa assim estão buscando aspectos rajásicos em geral. Não uma pessoa ponderada, que fala de uma maneira pausada, que fala de uma maneira ponderada. Essas coisas, no geral, as pessoas estão querendo aspectos mais dinâmicos e sem pausa, certo? Filme estilo Hollywood, né? Então, dos aspectos que a gente assim, consegue ver como nossa cultura é rajásica é ver como nossa forma de entretenimento, como nossa forma de conhecimento, ela é uma forma de conhecimento cortada e editada e rápido no próximo quadro, e 2 minutos aqui e muda, e não sei o que, a informação dura 20 segundos e muda, e vai fazendo estímulo sempre muito rápido. Quando a pessoa piscou e a mente dela já estava em outro lugar, você bate o dedo de novo, e aí não sei o que, já corta de novo. Então você vai vendo assim, os filmes que são fora da cultura hollywoodiana, e pegar um filme indiano, Bollywood não vale, porque Bollywood é uma reprodução da cultura hollywoodiana. Mas os filmes japoneses, os filmes indianos, esses filmes assim, não dentro do paradigma de roteiro e edição de coisa mais rápida, eles são lentos, eles são demorados. Coisa que na nossa cena ia durar 2 segundos, na cena deles dura 20. Você fala, que saco, esse filme é muito lento. Vocês já tiveram essa experiência? Quando vocês pegam o primeiro vídeo que não é assim um vídeo muito hollywoodiano e tal, o tempo é diferente, certo? Então, assim, um aspecto que é importante de Raga é que ela é rápida. Rápida no sentido assim de ser mudança constante, sabe? Ela quer sempre estímulo novo. Toda hora, não sei o que, muda. E a outra coisa, o atributo que ela é quente. Ela não está fazendo com que você traga os seus sentidos para dentro. Ela está te excitando, ok? Ela é expansiva. Ela não é uma coisa que quer ficar assim, sempre no mesmo nível. Ela quer aumentar a intensidade. Ela está relacionada ao atributo do elemento fogo. Dentro do Ayurveda, esse fogo a gente chama ainda de Agni. E Agni é aquilo que está relacionado com a capacidade de transformação, com a capacidade, dentro dos atributos de Agni, então o atributo de luz, nesse caso não é clareza a palavra mais adequada, brilho, ok? Chamar a atenção, neon, sabe? Aquele negócio que pisca assim, tipo ambulância, carro de polícia, aqueles negócios que piscam e chamam a tua atenção, você não consegue ficar muito parado. Então, assim, o que faz com que a gente aumente muito as nossas paixões dentro da cultura do Ayurveda e tal? Ter muito estímulo visual. Porque o estímulo visual aumenta o princípio que a gente chama de fogo. Dentro da cultura védica, cada das 5 leis da física, vamos chamar assim, existem 5 leis da física dentro da cultura védica que se chamam Panchamahabhuta. A lei da física, que é traduzido como éter, a lei da física que é traduzido como vento, a lei da física que é traduzido como fogo, a lei da física que é traduzido como água e a lei da física que é traduzido como terra. De uma maneira bastante sintética é o seguinte, existe um princípio que governa o aspecto de campo, de espaço, de disponibilidade, que é traduzido como éter. Existe um princípio
que governa o princípio do movimento, do deslocamento, do impulso e da pular de um canto para o outro, que é o princípio do vento. Existe um princípio que governa todos os processos de transformação daquilo que era A para B e que envolve calor e envolve luz, que é o princípio do fogo. Existe um princípio que envolve toda a capacidade de grau de atração com adaptabilidade, que é o princípio que a gente chama dos fluidos da água. E existe um princípio que envolve maior grau de coesão e estabilidade e também solidez, que é o princípio que a gente chama de terra, certo? Sendo que nessa história, o princípio do éter está relacionado ao sentido da audição. Então, a gente tem o primeiro sentido do som, aí da audição, aí depois esse princípio do som, ele se densifica mais, ele se transforma no princípio do movimento, do vento, e ele é sentido através do tato. O tato, ele depois esquenta e ele se torna mais denso, e ele se transforma no princípio do fogo, e ele é expresso através do sentido da visão. O princípio da visão, ele de alguma forma se densifica mais e ele de alguma maneira se liquefaz e ele se transforma no sentido do paladar. E o sentido do paladar, ele se densifica mais, a água se densifica mais, ela vai ficando mais coesa, se transforma no princípio da terra e se expressa através do sentido do olfato. Então, éter ou espaço como audição, vento como tato, fogo como visão, água como paladar e terra como olfato, certo? Então, o princípio de Rajas, que é onde a gente estava aí nessa história toda, ela está atuando muito com o princípio de fogo e o princípio de vento, ok? Que são as duas coisas que fazem que tem esse atributo penetrante, expansivo, quente, dinamizador, ativador, certo? Então, de uma forma assim, dentro dessas 5 leis do universo, dentro dessa perspectiva, desses 5 princípios, Rajas é basicamente uma mistura de fogo com vento, ok? Aquela labareda assim que lança chamas, ok? Então ele é principalmente fogo, transformação assim, penetrante, coisa rápida, ativando e tal. E o vento também como o princípio de ir começando as coisas, sempre querer alguma coisa nova, sempre querer mais estímulo, sempre querer estímulos novos, certo? Então, nos nossos sentidos, no nosso corpo, onde é que a gente pode estimular mais rádias facilmente? Através da visão e do tato, ok? Então, como é que a gente faz isso? Ficando muito na frente da tela do computador, acessando muito o Facebook, mexendo muito no celular, mandando mensagem, tudo que fica recebendo muita informação visual, chegando em lugares onde tenha muita gente, onde tenha muito movimento. Aí, no caso, o som é alto, porque tudo que é alto é uma coisa mais rajásica, tudo que é muito intenso. Onde tem muito estímulo de pessoas fumando, que é uma coisa que aumenta muito o movimento, aumenta rádios também. O álcool, em um certo sentido, num primeiro momento, aumenta rádios também. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ter uma capacidade maior de estar consciente do quanto de rádios tem no nosso sistema é o quanto o nosso sistema precisa se voltar para fora através do sentido da visão, certo? Então, existe uma regra direta aí. Quanto mais você fica visual no teu dia a dia, mais você vai ficar excitado, eufórico. Por isso que meditações de olhos fechados são ótimas formas de diminuir rádios no teu sistema, ok? E sempre que você fala as coisas rápido, sempre que você vê as coisas rápido, isso também, o atributo de velocidade, de intensidade, de adrenalina, são coisas que aumentam rádios. Então sempre que você escuta música que tem um ritmo muito rápido, ou que ele é muito que ele tem uma batida que é muito beat, assim, sabe, muito forte, e ela te mexe, né? É difícil você ficar parado escutando porque isso pega o teu sistema e agita ele, né? Agora se você escutar
querendo... Aí o que uma pessoa vai fazer? Vai pegar isso e vai botar num ritmo trance. Né? Por quê? Porque nosso sistema está acostumado só a associar as coisas que são boas com as coisas rajásicas, certo? Se não é agitado, se não é intenso, se não é transformador, se não é uma coisa assim que acelere as paixões é o que assim? Né? Propaganda de comercial. Se você for ver os comerciais, as pessoas estão... E os comerciais não estão... Hoje em dia até tem comercial assim, mas não é o maior, né? Beba Coca-Cola, né? Tipo, keep walking, né? Sempre são coisas assim, imperativas, certo? Rajas é imperativo. Então, é importante a gente entender a relação do excesso de estímulos, da velocidade de estímulos e da intensidade de estímulos do nosso sistema, seja por qualquer um dos sentidos, mas prioritariamente pelo sentido visual e pelo sentido tátil, né, no aspecto do qual modulação que a nossa mente vai ficar. Ou seja, se você tiver muito estímulo visual agitado, visual eu estou botando só como carro-chefe, tá? Mas todos os outros sentidos também estão valendo. Se você trabalha num lugar onde toda hora você tem muito cheiro forte, ou qualquer coisa assim, onde você tem muito gosto forte, ou qualquer coisa nesse sentido, isso vai estar estimulando rajas, certo? A gente precisa, para estar com a nossa mente mais harmoniosa, ter períodos de cultivo do silêncio. Silêncio, nesse sentido, como quietude em relação aos sentidos, certo? Quando o Patanjali está descrevendo as ferramentas que a gente tem para fazer com que o nosso sistema mental esteja mais estável, um dos menos falados é Pratyahara. Pratyahara é tido como o quinto dos 8 componentes do Ashtanga Yoga, que envolve um só alimento. Substituição para um tipo só, monodieta sensorial. Então você fica escutando um mantra só, fazendo isso de uma maneira bem devagar, fica olhando só para uma vela com queimando ghee, fica de alguma forma, passa um óleo no corpo e fica só com aquela impressão, fica só com uma impressão. Botar nossa mente em uma impressão só, se aprofundar em uma impressão, não ficar querendo a agitação de várias impressõezinhas. Ficar num aspecto só e se aprofundar nele. E não ficar cavando vários buraquinhos assim, para ficar de abelhinha, catando pólen em cada uma das folhas. Ficar numa só, certo? Então, um aspecto importante para a gente aprender a estar diante das emoções é entender que quanto mais o nosso sistema mental estiver voltado para os sentidos, mais a gente vai ficar oscilando entre situações de euforia e situações de vale, onde aquele pico de adrenalina ou aquele pico de endorfina passou, certo? Então, quanto mais a gente entender que a característica das paixões, dos ragas, está envolvendo em você ser capturado pelos sentidos e acreditar que teus sentidos vão resolver a tua vida, mais você vai ter a capacidade de respeitar os momentos de silêncio obsequioso, onde você fala assim, meu corpo, meu sistema, precisa ter tempo para digerir essas emoções, para digerir essas sensações, para dormir, para descansar, para metabolizar, para separar aquilo que presta daquilo que não presta e fazer com que a gente consiga tirar do raga o kama, certo? Que essa talvez seja a principal dificuldade da nossa cultura, assim, de uma maneira mais geral, no nosso dia a dia, assim, o que fundamentalmente é importante para mim, o que são as coisas que eu muito acho que são importantes, mas depois que eu realizo elas, elas não são tão importantes assim, certo? Então a gente precisa aprender a mergulhar nas nossas paixões para chegar na profundeza dos nossos desejos. A gente precisa atravessar o rajas em raga para chegar no sattva em kama. Ok? Foi? Já estamos começando a ficar de uma maneira um pouco mais, assim, aprofundada.